Elon Musk revela a verdade aterrorizante sobre a pirâmide de Gizé. Os antigos egípcios do norte da África deixaram para trás numerosos monumentos que tinham lados sombrios aterrorizantes e foram escondidos por milhares de anos. E os cientistas realizaram descobertas arqueológicas inovadoras que mudam tudo o que pensávamos que sabíamos sobre essa enigmática parte do mundo. E não só os cientistas se envolveram com esses monumentos, mas sim o bilionário da Tesla, Elon Musk, que revelou algo sobre as pirâmides do Egito que deixou todos preocupados. As pirâmides egípcias em Gizé são, sem dúvidas, uma das estruturas mais icônicas e misteriosas do mundo. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar 9 descobertas aterrorizantes realizadas no Egito e que o bilionário da Tesla, Elon Musk, revelou sobre as pirâmides de Gizé. Então, deixa seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Mas, antes de continuarmos, deixa eu te apresentar o Smartwatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações, atenda a chamada e monitore seus movimentos com sensor óptico de última geração. Essa é uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Gostou? Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize o nosso cupom FUTURO10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. O misterioso labirinto de Hawara. O labirinto de Hawara, também conhecido como a Pirâmide Negra de Dashur, é um lugar envolto em segredos onde os contos intrigantes do passado ganham vida. Localizado a cerca de 96 quilômetros a sudeste do Cairo, no meio do deserto, essa estrutura tem sido motivo de controvérsia entre turistas e arqueólogos. Talvez isso se deva ao fato de ter sido construída durante o reinado do terceiro ao sexto faraó da 12ª dinastia. A pirâmide possui aproximadamente 75 metros de altura, uma base de 105 metros e uma inclinação de 57 graus. Sua aparência crua e arenosa, semelhante a antigas fortalezas, é devida ao calcário que a envolve. No entanto, a estrutura em si não é o aspecto mais emocionante desse sítio arqueológico. O que realmente desperta fascínio é a estrutura subterrânea, que remonta ao período medieval e foi descoberta por arqueólogos em 2008. A passagem subterrânea é tão intrigante que Heródoto, o historiador e geógrafo grego que visitou a pirâmide no século V a.C., a descreveu como um complexo extraordinário, repleto de inúmeras salas. As estruturas subterrâneas da Pirâmide Negra estão divididas em 2 seções, uma destinada ao rei, no quadrante oriental, e outra para suas esposas, no quadrante sul. Ambas as seções possuem entradas próprias e são conectadas por 2 corredores. Na Câmara do Rei, encontra-se um sarcófago de granito rosa com motivos cerimoniais, enquanto nos aposentos da rainha são encontrados sarcófagos semelhantes aos do rei, além de várias joias, como um frasco de perfume em alabastro e 7 caixas de alabastro em forma de patos. A passagem complexa tem um significado ritual, pois as câmaras são descritas como a morada de Osíris, o deus governante do submundo. Algumas dessas passagens levam à seção do rei, que permanece quase intacta e contém um sarcófago e canopus. O labirinto é composto por 12 quartos cobertos por portões que se enfrentam, com 2 tipos de câmaras, uma acima do solo e outra acima do conjunto superior de câmaras. Enquanto a parte superior foi explorada, a divisão inferior continua sendo um mistério. Tentativas foram feitas para representar o labirinto com base em descrições de textos antigos, mas a verdade sobre o que está abaixo das areias de Hawara permanece indescritível. O mistério que envolve o labirinto se transformou em um enigma cativante, desafiando constantemente nossa compreensão da história. A fascinante tumba da Rainha Desconhecida. Após 100 anos da descoberta da tumba do rei de Tutankhamon, arqueólogos continuaram fazendo descobertas no sítio arqueológico de Saqqara. Uma equipe de arqueólogos que trabalhava na antiga necrópole encontrou o túmulo de uma rainha egípcia não documentada, juntamente com 300 caixões contendo descobertas fascinantes. O túmulo abriga centenas de múmias que se acredita pertencerem a generais, conselheiros e outros indivíduos importantes. Cada caixão
possui um rosto esculpido de forma espetacular, representando homens e mulheres, e é decorado com cenas do Livro dos Mortos, um texto funerário do Antigo Egito. Cada caixão individual apresenta o nome do falecido e mostra os 4 filhos de Horus, protetores dos órgãos do falecido. Alguns caixões possuem 2 tampas. Além dos caixões e túmulos, os arqueólogos também encontraram artefatos como jogos, pequenas estatuetas conhecidas como estátuas Shabits, do deus Sokar, e até mesmo um machado de metal encontrado na mão de um soldado mumificado. No entanto, a característica mais surpreendente da tumba da rainha é que ela foi construída inteiramente em ouro maciço. Essa descoberta, segundo Zahi Hawass, um renomado egiptólogo, tem um significado monumental e reescreve o que sabemos sobre a história, adicionando essa nova rainha aos nossos registros. No entanto, desvendar a história dessa soberana e desvendar os mistérios que a cercam, bem, como os outros 300 caixões, se tornou uma tarefa assustadora para os cientistas. Isso se deve ao fato de que a maioria dos enterros conhecidos em Saqqara pertence ao Antigo Império ou ao período tardio, enquanto esses caixões pertencem ao Novo Reino. Assim, o mistério permanece, mas, felizmente, espera-se que ele seja desvendado em breve. A Pedra de Roseta. A cerca de 35 milhas a leste de Alexandria, no ano de 1799, um grupo de soldados liderados por Pierre-François Bouchard, durante a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, deparou-se com a Pedra de Roseta, enquanto escavava os alicerces de um forte próximo a Rashid, região agora chamada Roseta. A pedra, que possui aproximadamente 1,5 metros de comprimento e 2,5 pés de largura, é uma placa de basalto negro inscrita como antigas escritas. Esses escritos foram considerados um decreto redigido por um conselho de sacerdotes, confirmando o direito de um faraó de 13 anos chamado Ptolomeu V de governar o Egito. O que tornou essa pedra notável é que ela não estava escrita em apenas 1 ou 2 idiomas, mas sim em 3 idiomas. Isso mesmo. Continua fragmentos de passagens escritas em grego, hieróglifos egípcios e demótico egípcio. Na época de sua descoberta, apenas a língua grega era compreendida, o que tornava a decifração das outras 2 línguas uma tarefa impossível. Essas 2 línguas permaneceram um mistério até que os cientistas perceberam que a inscrição em grego comunicava o mesmo significado das outras 2. Isso possibilitou que estudiosos como Thomas Young, um físico inglês, e Jean-François, um estudioso francês, decifrassem o código e desvendassem um segredo oculto por trás dos antigos hieróglifos egípcios e textos demóticos. Historicamente, essas pedras eram colocadas em todos os templos significativos do Egito. Hoje, a Pedra de Roseta está alojada no Museu Britânico, o que tem gerado muita controvérsia, uma vez que os egípcios solicitaram repetidamente que a pedra seja devolvida à sua terra natal. Alguns historiadores agora apoiam a reivindicação dos egípcios, afirmando que a devolução da Pedra de Roseta ajudará a preservar a história. A academia também acredita que essa medida será benéfica para a preservação histórica. Câmara Secreta. Uma câmara secreta foi descoberta dentro da Grande Pirâmide, sem dúvida. A Grande Pirâmide é uma maravilha do mundo antigo e um dos edifícios mais estudados no século XXI. Após anos de existência, ela ainda guarda segredos desconhecidos. Agora foi descoberto que um corredor pavimentado leva a uma câmara secreta escondida sob a face norte da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Essa descoberta foi confirmada por uma equipe de pesquisa de pirâmides usando a técnica de varreduras de radiografia de muons, de raios cósmicos, e uma câmera endoscópica. Os resultados das varreduras mostraram que o corredor pode acomodar várias pessoas ao mesmo tempo, o que levanta questionamentos sobre se o subsolo era uma sala de reuniões para faraós. Christian Kross, um geofísico da Universidade de Tecnologia de Munique, na Alemanha, acredita que o buraco na pirâmide é algo único, pois características estruturais semelhantes foram observadas repetidamente acima da câmara mortuária do rei Khufu, em outro local dentro da Grande Pirâmide, bem como na Pirâmide Média, localizada a 72 quilômetros ao sul do Cairo. Sebastian,
Um físico que publicou as primeiras fotos do corredor tiradas com um endoscópio confirmou que o caminho não apresentava salas, pegadas ou quaisquer outros sinais de atividade humana em seu interior. Isso levou os pesquisadores a concluir que a câmara nunca foi usada ou acessada por décadas. Agora, eles planejam continuar suas varreduras no local na esperança de encontrar mais artefatos nesse espaço. Mas os mistérios da pirâmide de Gizé não param por aí. Temos certeza que o próximo tópico vai te deixar de queixo caído. Elon Musk revela a verdade sobre a pirâmide do Egito. O bilionário sul-africano Elon Musk pode ter finalmente revelado a verdade sobre o misterioso caso das pirâmides do Egito. Ele revelou algo novo por trás do mistério das pirâmides de Gizé, e esse mistério em torno da origem das pirâmides no Egito é um dos 7 mistérios cujos componentes nunca foram reunidos. Houve muitas suposições para definir como essas enormes estruturas surgiram. No entanto, nenhuma dessas tentativas forneceu uma definição exata de sua criação. Até que Elon Musk se envolveu em algumas discussões alegando entender o que ninguém mais foi capaz de compreender. O Egito é o único lugar no planeta que fez estruturas maciças em forma de pirâmides aparecerem pela primeira vez em muitos anos durante o reinado do faraó. E um dos aspectos mais fascinantes das pirâmides é que elas sobreviveram por mais de 4.000 anos, permanecendo na posição vertical. E no mundo que vivemos hoje, você conseguiria imaginar, ou acharia possível, construir algo que tenha uma durabilidade para os próximos 5.000 anos? Pois é. Deixa aqui nos comentários para que possamos discutir a ideia. Saber sobre as pirâmides do Egito é uma coisa, mas ter uma compreensão sólida de como elas foram construídas, aí é totalmente diferente. Devido a esse fator, sua construção permaneceu um mistério até os dias atuais. É difícil entender como eles realizaram a construção de estruturas tão enormes naquele tempo em um período relativamente curto. E então Elon Musk entrou em cena e fez um tweet onde inicialmente disseminou a notícia surpreendente de que todos estavam falando. Sua alegação revelou que poderia haver outro lado da moeda que desconhecemos e que deveríamos nos aprofundar na ideia de que as pirâmides não foram construídas por homens, mas sim por alienígenas. Imaginar isso pode ser um pouco aterrorizante. Ter em mente que alienígenas construíram as pirâmides pode ser algo assustador. Mas o bilionário tweetou que isso era o primeiro passo para a adoção de um ponto de vista completamente diferente. Porque, pela estrutura e complexidade, ele acredita que um ser extraordinário de outro planeta ou outra dimensão seja responsável por esse feito. Em outras palavras, se eles não tivessem ajuda alienígena, elas nunca teriam existido. O Homem Dourado. No túmulo de Saqqara, na antiga capital egípcia de Mênfis, arqueólogos anunciaram uma série de descobertas surpreendentes, incluindo uma múmia com 4.300 anos coberta com folhas de ouro. O sarcófago, localizado no fundo de um poço de 33 pés, estava completamente envolto por camadas de ouro, tornando-se a múmia mais antiga com tal cobertura dourada. A múmia também utilizava um cinto e uma túnica e usava uma faixa na cabeça e uma pulseira no peito, que eram emblemas de pessoas ricas. Os historiadores tentaram compreender a riqueza desse homem dourado. Francesco Tiradriti, um egiptólogo da Universidade de Anna, na Itália, descreveu o cinto utilizado pela múmia como um objeto antigo usado para preservar a presença do falecido. Esse símbolo pode oferecer insights sobre antigas crenças religiosas. Outro arqueólogo envolvido na escavação afirmou que a descoberta ajudou a conectar os reis medievais com as pessoas que viviam ao seu redor. Além das estátuas do Homem Dourado, foram encontrados amuletos, ferramentas cerâmicas e várias pinturas de parede. Acredita-se que essas descobertas, incluindo as múmias, datem das 5ª e 6ª dinastias do Império Antigo. Por meio de técnicas de datação absoluta, os arqueólogos descobriram que esses itens têm mais de 4.500 anos de idade. Essa descoberta oferece um vislumbre fascinante do passado distante e contribui para a nossa compreensão da história egípcia antiga.
Múmias de língua dourada. Em fevereiro de 2021, no templo Taposiris Magna, em Alexandria, arqueólogos encontraram conjuntos de túmulos que continham múmias de língua dourada. Acredita-se que existam desde o período grego-romano. Em dezembro do mesmo ano, no sítio arqueológico de Oxarhynchos, foram encontradas práticas funerárias semelhantes, onde os mortos eram enterrados com línguas de ouro. Uma escavação recente em uma província no Egito revelou outro homem enterrado com lascas de folha de ouro em formato de línguas humanas. Dessa vez, a descoberta foi excepcionalmente única. O grupo de arqueólogos teve a sorte de encontrar não apenas 2 sarcófagos, mas também um que permanecia completamente selado e intacto. Os 2 primeiros sarcófagos haviam sido saqueados por ladrões de túmulos, mas ainda continham 2 corpos humanos com as estranhas línguas douradas, juntamente com um grande sarcófago de pedra calcária. A primeira tumba estava intacta e continha diversas relíquias antigas incríveis, incluindo caixões de pedra calcária imaculados e múmias de língua dourada. Muitos acreditam que as línguas reais provavelmente foram removidas durante o processo de embalsamento pelos antigos embalsamadores egípcios, que acreditavam que essas joias permitiam que os mortos se comunicassem com Osíris, o senhor egípcio do submundo. A capacidade de falar com esse Deus e pedir misericórdia ajudaria as pessoas a ter sucesso na vida após a morte. Isso nos dá uma vislumbre das antigas crenças religiosas, e os arqueólogos esperam identificar mais antiguidades incríveis e riquezas enterradas nessas rochas nos próximos anos. As escavações estão em andamento há mais de 25 anos, permitindo que os pesquisadores compreendam melhor esses artefatos desconhecidos e desvendem os mistérios do passado egípcio. A Cidade Perdida. Em 1922, o arqueólogo inglês Howard Carter adentrou uma câmara funerária selada em Tebas, Egito, onde descobriu a múmia do antigo governante egípcio, o rei Tutankhamon. Mal sabíamos que isso era apenas o começo. Em setembro de 2020, uma equipe de arqueólogos iniciou escavações na Cisjordânia de Luxor, próxima ao Vale dos Reis, a apenas 500 quilômetros ao sul da capital Cairo. Semanas após o início da escavação, formações de tijolos de barro começaram a surgir em todas as direções, cercadas por uma parede em zigue-zague com cerca de 3 metros de altura, em áreas identificadas como a antiga cidade perdida conhecida como Aten, ou a Cidade Dourada Perdida. Embora o tamanho exato da cidade ainda não tenha sido determinado, a sua data é clara graças aos hieróglifos presentes em uma variedade de itens encontrados. Por exemplo, um recipiente contendo 2 galões de carne cozida estava inscrito com o ano 37 do reinado de Amenhotep III, um dos faraós mais poderosos do Egito. Além disso, foram descobertos artefatos rituais como escaravelhos, amuletos de besouros, vasos, cerâmicas coloridas e tijolos de barro com selo real de Amenhotep. Selena Ekran, uma arqueóloga que liderou a unidade de egiptologia da Universidade Americana no Cairo, identificou a Cidade Dourada Perdida como a versão egípcia de Pompeia, uma sofisticada cidade romana encontrada na região de Capitânia, sul da Itália. O projeto arquitetônico desse local revela onde os trabalhadores podem ter vivido, incluindo uma padaria e estruturas relacionadas à produção de metal e vidro que parecem estar ligadas à administração. Além disso, foi encontrado um cemitério com túmulos esculpidos na rocha. Essa descoberta arqueológica surpreendente revela mais sobre a vida e a civilização da antiga cidade perdida, oferecendo um vislumbre fascinante do passado egípcio. A estátua de Khafre. O Museu Egípcio no Cairo abriga muitas esculturas antigas em exibição pública, incluindo a estátua de Khafre, também conhecida como Khafre entronizado. Essa estátua é feita de diorito, uma valiosa pedra extremamente dura e escura. Auguste Mariette, o primeiro diretor do Serviço de Antiguidades Egípcias, encontrou a estátua enterrada em um poço cavado sobre o chão do templo do Vale de Khafre. A estátua foi registrada como o 14º objeto no catálogo geral do Museu do Cairo. No entanto, uma das esculturas mais importantes e icônicas do Antigo Egito retrata o faraó da 4ª dinastia, Khafre, sentado em um trono com patas de leão. Ele está olhando acima e, além de qualquer pessoa que observe,
gesticulando com o punho cerrado e a mão aberta. O retrato do rei apresenta duas proteções divinas, um cocar de Nefer, com uma Uraeus ou cobra, que representa Wadjet, a deusa protetora do Baixo Egito. Os lados do trono foram decorados com símbolos que unem o Alto e o Baixo Egito. Esses dados contêm hieróglifos que delineam o dever do rei e conectam as partes políticas do Antigo Egito. Um falcão estende suas asas para abraçar a parte de trás do cocar do rei, simbolizando o deus Horus, uma divindade protetora frequentemente associada diretamente ao rei vivo que governa o Alto Egito. Essa estátua não apenas marca um pico na habilidade artesanal dos antigos egípcios, mas também demonstra uma proeza técnica ao combinar idealismo e naturalismo em uma variedade de pedras como quartzo, calcário e diorito. A estatuária de Khafre continua a influenciar as representações reais, especialmente porque retrata a conexão entre o faraó e o divino, refletindo também a postura política moderna dos egípcios. Essa obra de arte icônica é um testemunho do legado duradouro e da importância cultural do Antigo Egito. Durante o período em que os Hyksos, um povo que se acreditava ser originário do norte de Canaã, controlavam parte do Egito e estabeleceram sua capital em Avaris, conhecido hoje como Tel el-Daba, os Hyksos fizeram do rei Quian seu governante. Foi durante o reino do Quian que mãos foram encontradas enterradas na areia. Embora pouco se soubesse sobre essa prática até 2011, quando uma equipe de arqueólogos escavou o Palácio de Quian, se descobriu esqueletos de 16 mãos humanas enterradas em 4 covas. Em 2 dessas covas foram encontradas mãos direitas quebradas na entrada do palácio. Acredita-se que essas mãos sejam algum tipo de presente oferecido ao rei, ou a um de seus subordinados em troca de ouro. Os 2 últimos poços, construídos em um espaço externo do palácio, continham as 14 mãos restantes. O mais intrigante é que essas mãos gigantes não incluíam as mãos esquerdas, apenas as mãos direitas foram cortadas e enterradas na areia. Manfred Vitak, o diretor de campo das escavações, explicou que cada poço contendo essas mãos tinha significados diferentes. Embora essa tenha sido a primeira vez que evidências arqueológicas da prática de amputação da mão direita foram descobertas, muitos pesquisadores acreditam que essa prática vai contra o que sabemos sobre a escrita e a arte do Antigo Egito. Um texto no qual um soldado frequentemente apresenta a mão direita amputada de um inimigo a seus superiores em troca de ouro indica que essa prática era realizada, mas os cientistas não têm certeza de quem iniciou essa tradição horrível. Não há registros de que essa prática tenha sido encontrada na terra natal dos Hyksos no norte de Canaã. Talvez eles tenham adotado essa tradição egípcia ou ela possa ter se originado de algum outro lugar. Muitos agora olham para a paleta de armaduras egípcias que remonta a cerca de 5.000 anos atrás, em busca de pistas sobre o tratamento terrível dos prisioneiros no Antigo Egito. Essa paleta pode ser a origem do corte da mão direita, mas o mistério ainda persiste. Mas qual sua opinião sobre essas descobertas, afinal? E o que acha da opinião de Elon Musk? As pirâmides realmente são monumentos construídos por extraterrestres? Então, deixe seus comentários. Até o próximo vídeo.